Bom dia. Bom dia. É muito bom recebê-los aqui hoje. Hoje é um dia onde celebraremos a ceia mais tarde. Hoje é um dia que faremos a formatura do terceiro Alfa Liberdade. É um dia em que a gente vai cantar juntos. Então, é um dia que Deus já veio respondendo às orações. Quando a igreja ela se ajunta e ora junto, as coisas, por incrível que pareça, Deus responde. Amém. E apesar das lutas que temos, das dores, vamos procurar trazer à nossa memória as coisas que nos dão esperança, amém? Amém. Então vamos celebrar mais um dia na presença de Deus e com uma oração, amém? Pai querido, a gente às vezes não se sente um filho amado, mas Tu és um Deus que nos ama, Senhor, apesar de nós mesmos, apesar muitas vezes das nossas falhas, mas Tu nos olha como Teus filhos amados, como Tuas filhas amadas, Senhor. Apesar dos sofrimentos, apesar de muitas vezes a vida chegar ao fim, mas podemos Te dar graça, Senhor, porque Tu estás conosco. E nesse dia especial, Senhor, que nós separamos para estar Te servindo, para estar Te louvando, para estar Te cultuando, para estar Te adorando, nós queremos que Tu venhas, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem Tua glória, Senhor. Mostra, Senhor, a Tua face, o Teu amor, a Tua verdade, Senhor. E afasta de nós, Senhor, a influência do mal. Porque essa casa, Senhor, é Tua. Ela é consagrada para Ti, ó Deus. E em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nós consagramos esses momentos para Ti. Amém. Adoração, vem dar a Ele teu coração, vem assim como estás para adorar, vem assim como estás diante toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim
estás diante do Pai. Vem toda língua. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, vem, Nosso Deus é o Senhor da nossa glória, não só da nossa, mas da dele, da grande glória dele, da Shekinah. Vamos declarar isso? vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória. Aleluia. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito,
Convido a igreja a ficar de pé, quem puder ficar de pé. Tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou e não falhará. Não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. a próxima música a gente vai trazer nossos dízimos e nossas ofertas. Se você é visitante, essa é uma proposta para que os membros da igreja venham ofertar e venham dizimar. Então você fica à vontade, não precisa trazer nenhuma oferta se não tiver no seu coração, tá bom? Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor.
sacrifícios. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Oh, Senhor Jesus, pois pra te adorar foi que eu nasci. oh, vem Senhor, cumpre em mim, cumpre, ó Deus, O teu querer, faça o que está em teu coração, ó Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. pois para te adorar que eu nasci, Senhor Jesus. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Que cada dia nós queremos estar ao teu lado, Senhor. Apesar das circunstâncias muitas vezes parecerem nos segurar, mas que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos enxergar a tua mão nos dirigindo, nos dando força. E muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, que temos de te dar culto, de nos render a ti, de trazer uma parte dos nossos proventos para te oferecer a ti, ó Deus. E as nossas vidas também, Senhor. Toma as nossas vidas. Faz a sua vontade, ó Deus. Porque a tua vontade é a melhor vontade. Porque tu conheces coisas no nosso ser que nós mesmos não conhecemos, Senhor. Então, revela a tua vontade para cada um de nós e que nós estejamos dispostos a enxergá-la e a buscá-la, Senhor. No teu nome, Senhor Jesus, é que nós te adoramos acima de tudo. Amém. Bom dia. É realmente incrível a unidade do Espírito Santo sobre nós, sobre essa igreja. A primeira frase que eu coloquei aqui é trazer a memória. E cantamos sobre isso. E no meio, vou estar falando sobre todo joelho se dobrará. E cantamos também sobre isso. Deus é muito, muito, muito bom. Por que trazer a memória? Durante a semana, fiquei pensando, né? Ok, nós vamos celebrar a ceia novamente. E por que celebrar a ceia?
É porque de tempos em tempos precisamos reafirmar aquilo que nós cremos. E para reafirmar é preciso relembrar. E permanecer na fé não é fácil. Lembrar sempre de Jesus, né? Toda vez. Como Ele nos conhece, Ele sabia que a gente ia precisar de algumas ferramentas. E essas ferramentas é o que nós vamos falar hoje. Mas a ceia é para relembrar, reafirmar, perseverar a nossa fé. O que eu vou apresentar, na verdade, é baseado, e eu vou dar crédito a quem merece, a doutora Marlene Enz. Eu aprendi no dia 12 de janeiro de 2006. Está em Mateus 28, do versículo 16 a 20. Mas é claro que, como indonesiana, brasileira, japonesa, a gente sempre dá, né? Sempre uma melhorada. Mas é Mateus 28, 16 a 20. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Bondoso Deus, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é vinda de Ti, é divina. Ilumina, Senhor, com Teu Espírito Santo, que o nosso coração pegue, Pai, com muita sede e coloque em prática, Senhor, para poder firmar. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos passear somente em Mateus. Vamos ver como Mateus via o que Deus lhe inspirou. O que eu quero apresentar, como é uma doutora aqui, né? Então ela põe primeiro a ideia principal e depois a gente vai destrinchando. O que diz? Quando compreendemos e nos firmamos na autoridade do Rei Jesus e sua presença entre nós, nós o adoramos e obedecemos a Ele. Vivemos como discípulo de Jesus Cristo. Isto resulta em fazer discípulos de todos os grupos étnicos. Então, vamos lá. Agora sim, depois, né, da leitura da palavra, diz que, então, há a contribuição de Deus. Qual que é a parte da contribuição de Deus? Primeiro, autoridade absoluta. Quando uma pessoa que a gente não conhece na rua encontra na calçada e fala assim, não sabe meu nome, nunca nos vimos na vida, chega e fala: Esther, olha, não vai falar Esther, né? Minha senhora, minha senhora, atravessa a rua aqui, vai para a direita, para a esquerda. Por que eu vou te obedecer? Nunca te vi na vida, não vou fazer isso, né? Por outro lado, quem está falando aqui, Jesus primeiro se apresenta e fala toda a autoridade nos céus e na terra. Então, e Ele conhece meu nome. E aí sim, a contribuição divina é toda a autoridade. Mas quem é Jesus, né? Vamos abrir em Mateus 2, sempre Mateus 2, de capítulo 2, de 1 a 18, a gente vai ver que são os magos do Oriente
que vêm para adorá-lo. Acho que vale a pena, sim. Vamos lá. Mateus 2, versículo 1 diz: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Como eles queriam adorar o rei dos judeus, eles foram, logicamente, para o palácio do rei Herodes, né? Faz sentido procurar um rei no palácio. Versículo 2, e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, Jesus é o maior. O que eu quero dizer? O ser humano é o único, dentre toda a natureza, dentre todo o universo, dentre todo o cosmos, que fala, eu não sei se eu creio. Eu acho que esse negócio de adoração, de adorar, é o único, porque vento, tempestade, mar, chuva, demônios, todos reconhecem e todos obedecem. É só Jesus falar, sai desse ser humano, sai dele. O demônio não tem capacidade nenhuma de permanecer, ele tem que sair. Ele resiste a Satanás, e Satanás lhe obedece. Na tentação, não é o tal da ideia do yin e yang, sabe aquele, né? A filosofia que fala, não, o bem e o mal contra, não tem. Jesus, ele, com um sopro da boca, ele manda embora. Houve a tentação, mas Satanás não resiste. Depois da terceira tentativa de Satanás, Jesus falou, retira-te. E Satanás teve que retirar. Capítulo 4, versículo 10. Sobre a morte, Lázaro, sobre Hades, né? Escurece o sol, terremoto, quando Jesus morreu. É Jesus tem toda essa autoridade sobre o céu, sobre a terra. Segunda contribuição, né? Segunda parte divina de Jesus. Ele diz em Mateus 28, vamos voltar para lá, Mateus 28, 20. Ele diz, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus, Mateus, ele tinha essa visão, e ele colocou isso como a parte final do Evangelho. E quando ele começou colocando Jesus Emanuel, capítulo 1, vamos ver, Mateus 1, versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O pensamento de Mateus, ele começou, ele encerrou o seu evangelho e ele foi escrevendo a metadinha, né, o recheio entre eles, a gente vai ver, falando, gente, Jesus sempre com vocês até o fim dos tempos. E esse negócio de tempo também, eu gosto de falar, vocês já devem ter escutado, se não, sempre vão escutar. O tempo, ele não existia. Deus inventou. Deus é o criador de toda a natureza, de todo o cosmos e também do tempo. Porque antes o que existia era a eternidade. E ele, né, separou, não tenho nem vocabulário para falar sobre isso, mas separou a eternidade e colocou o tempo. E ele está com a gente do começo até o fim e toda a eternidade. É simples assim, gente. Mas ele sempre vai estar com a gente. E a presença divina dele, eu coloquei aqui, Mateus 8, 10. Ups.
Sim. Mateus 8:10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então, ele já começa a sair, né, de Israel. E ele está presente também com pecadores. Eu sempre falo também, é meio estranho, meio esquisito, que Deus, Jesus, ele está em todo lugar, com todo mundo. Só tem um lugar que ele não fica: o coração daqueles que nunca o convidou como Senhor e Salvador. Esse é o vazio que Jesus não preenche, a não ser que você o convide. Mas ele está, sim, aqui entre nós, com pecadores também. Jesus, ele diz, não tenha medo. Como ter medo quando Jesus está presente? Capítulo 10, versículo 26. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Dá até um pouco, né? Eu vou até repetir esse versículo, que é muito legal. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. E aqui o contexto, né, 24, está falando sobre demônios também. Espíritos. Tenha coragem. Capítulo 14, versículo 27. O contexto é a tempestade. Não tem como nenhum ser humano não ficar aterrorizado. Tanto é que no versículo 26, né, diz que os discípulos estavam, então, com muito medo sobre tempestade, e Jesus estava andando sobre as águas, e aí eles ficaram mais ainda, nossa, além da tempestade vem um fantasma. Mas no versículo 27, Jesus diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. A presença de Jesus nos dá coragem. Essa é a contribuição divina para nós, para o evangelismo. Mas é necessário também a parte humana. E qual que é a parte humana? Então, vamos ver a contribuição humana no capítulo 28, versículo 10. Qual que é o contexto? Jesus, ele acabou, né? Ele foi morto, ele ressuscitou, vem as mulheres, e aí as mulheres escutam esse comando de um anjo. Ele ressuscitou, 28, eu falei 28:10, mas eu estava lendo 28:7. Então, vamos começar com 28:7. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. Então, vão para a Galileia. Eu tive a curiosidade de perguntar no Google qual a distância de Jerusalém para a Galileia. Por que Jesus está mandando para a Galileia? Por que ele não, né? Não junta todo mundo lá em Jerusalém, aparece lá, mas está mandando, vá para a Galileia. Isso no versículo 10. Então, Jesus lhe disse, não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. E lá eles me verão. E aí, no versículo 16, a contribuição humana é a obediência. 16, os 11 foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. 126 quilômetros. Interessante, né? 126 quilômetros foi o que Jesus mandou. Vão lá para o monte. Mas por quê?
E eles obedeceram. A contribuição humana, a obediência. E aí, quando... eu tenho muito disso. Quando eu vou para um lugar, de repente, aquele lugar me traz a memória, né? Então, por exemplo, São Sebastião. Muitos dos lugares que os repórteres mostraram, a gente conhecia, né? E a gente fala, puxa vida, mas que tristeza, era um lugar tão bonito. E também coisas boas, por exemplo, Campos do Jordão. O Blumenau. Blumenau, eu cheguei ao Brasil e a primeira viagem foi para Blumenau. Eu tinha 8 anos de idade e levaram a minha família para uma churrascaria. Nunca, né? Indonésio. Blumenau, frio, Europa, né? Tudo e churrasco. Então, você vai num lugar, o lugar te traz a memória. Eles foram para Galileia. O que eles, chegando a Galileia, lhes trouxe à memória? Os ensinamentos de Jesus, porque foi lá no monte, o sermão do monte da Galileia. E aí eles já começaram, olha, lembra, aqui foi onde Jesus falou, que, né, aquela parte, tá. Eles foram andando e foram relembrando. Versículo 17. Quando o viram, o adoraram. A adoração é a contribuição humana. A verdadeira adoração vem do reconhecimento de Jesus ser o Senhor. Você ainda, né, se colocando no lugar dos discípulos, você ainda não viu Jesus ressurreto. Você andou todo aquilo para poder ver Jesus. E quando você o vê, versículo 17, quando o viram, o adoraram. Eu acho que não existe outra resposta. Não existe outra maneira de chegar perto de Jesus a não ser adorá-lo. E lembra, adoração naquela época, adorar é você ficar de joelhos. E dependendo da adoração, não é só de joelhos, eles ficam até deitados assim, com a testa no chão, né? Para adorar alguns reis, era assim que se faz. Então, quando os discípulos já viram que era Jesus, e viram depois de um tempo, não havia outra resposta a não ser adorar. Eu coloquei aqui porque eu achei muito bonito. Obediência e adoração andam lado a lado na presença daquele que tem toda autoridade. Adoração, ela não vem só de conhecimento. A verdadeira adoração não vem porque, eu sei, Jesus do meu pai, Jesus do meu filho, Jesus do meu esposo, do meu primo. Não. Adoração vem lá de dentro, quando Jesus é o seu rei, é o seu Senhor, é o seu Salvador. Essa é a verdadeira adoração em espírito que Jesus procura. Os magos do Oriente, eles reconheceram isso. E eles vieram para adorar o rei. E eles obedeceram. Quando no sonho, Deus avisou que eles não iriam voltar para avisar Herodes, porque esse foi o combinado. Mas eles voltaram para o outro lado, voltaram para casa sem avisar para o rei Herodes. Eles adoram, eles obedecem. Eles obedecem, eles adoram. Andam lado a lado. O interessante é que ontem tivemos um estudo, né, sobre filho pródigo. E o filho pródigo, ele vai, e depois que ele faz todas as coisas erradas, ele volta, e a primeira coisa que ele fala: pai, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me pega como empregado, pelo menos. Né? Já o filho mais velho nunca saiu de casa. Mas o filho mais velho nunca se comportou como filho, sempre se comportou como empregado.
Porque quando foi conversar com o pai, falou: pai, o senhor nunca me deu festa. O senhor nunca sacrificou nenhum cordeiro. Eu fiz tudo. Eu nunca faltei nenhum domingo. Eu sempre fui na reunião de oração de quarta. Eu leio todos os devocionais todos os dias. Mas o senhor nunca fez nada de bom para mim. Essa foi a reclamação do filho mais velho. E uma obediência com o espírito de empregado é uma obediência... Aqui está escrito obediência, né? E eu estou querendo discutir um pouco sobre a palavra obediência. Obediência sem adoração. Obediência sem a identidade de ser filho do Pai. Não é obediência, é uma mera troca. É porque eu quero fazer alguma coisa, porque eu sei que o Pai... Estou fazendo aqui entre aspas, o pai vai me dar alguma coisa, mas o pai não está me dando nada, então eu não vou mais obedecê-lo. Então não é uma obediência, não é amor. Tem que ser identidade, essa obediência tem que ser com a identidade do filho. De reconhecer que Deus Pai é o que eu desejo, e não as coisas de Deus Pai. O resultado... Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa que eu queria chamar a atenção primeiro é como Jesus, ele começou falando, e Mateus, ele foi inspirado, né? Mas colocar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é revolucionário, gente. Nessa altura do campeonato, é revolucionário você chegar e falar na Trindade. Nessa época do campeonato, em que Jesus ele está se acendendo e o Espírito Santo ainda não foi enviado, e falar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma coisa realmente assim, para entender... É preciso ser muito iluminado por Deus, pelo Espírito Santo. Mas, ok, fechando. O batismo, ele acontece uma vez na sua vida. O batismo, ele é a marca, uma manifestação da crença interior. O batismo, ele não salva. Mas a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais para frente, ou um outro dia. O único verbo que está mandatório no imperativo é façam discípulos. O vão, no original, ele está no gerúndio, ele está no indo. O batizando também gerúndio. E ensinando-os a obedecer, ensinando também no gerúndio. E quando, como, em que tempo a gente vai estar fazendo tudo isso? Como, quando, onde é feito o fazer discípulos? 24 horas por dia. 7 dias da semana. 365 dias do ano. Lembra? Se a gente colocar fazer discípulos como mais uma fatia da pizza, não vai ter tempo. A gente não vai conseguir. A pizza, ela já está cheia, ela já está inundada. A gente quer mais, é tirar uma fatia para poder ficar, né? Não com tanta coisa na nossa vida. Não tenho tempo. E ainda tem que, fazer discípulos. Não dá. Mais uma fatia, não cabe. Mas aí o que a gente falou? A rosca, né? O vazio que somente Jesus pode preencher. Se Ele sim for o centro da nossa vida, tudo que a gente fizer vai ser a partir dessa fonte, a partir daí, desse pensamento, sim,
As pessoas verão como a gente procede como família, as pessoas verão como a gente procede no trabalho, até mesmo no lazer. A gente sempre ouve piada, né? É que era coisa de jovem, agora já não ouve tanto. Mas você sabe quem é o verdadeiro crente nos acampamentos quando sofre falta no futebol. Vocês já devem ter ouvido muito. Todo mundo fala, já vamos ver se ele é crente mesmo, né? Os Giméis da vida. E no lazer, o tempo todo, a gente vai estar ensinando como que é viver no monte, viver o reino de Deus. No esporte, na igreja, no celular, nas mídias sociais. Se você já tem aquilo arraigado, fundamentado, enraizado na sua cabeça, olha, Jesus disse isso com toda a autoridade, e eu amo, eu adoro Ele. É muito diferente a maneira como a gente lida com as redes sociais. Então, agora voltando para a tela das setinhas, e terminando de ler, né? Então, batizando-os, ensinando-os, obedecer ao que ordenei. E aí, obedecer, ensinando o quê? Tudo que estava lá no monte, que falou, estava na memória. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aquele negócio todo. A autoridade de Jesus, a presença dele com a gente, nos move, faz com que nós queiramos obedecer em amor na identidade de filho de Deus, faz com que a gente queira adorá-lo. E isso promove o fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Eu não sei fazer discípulos. Indo, batizando, ensinando, obedecer a todas as etnias, todas as nações. Jesus já devia ter voltado, porque eu acho que todas as nações já foram alcançadas. Aí que tá, né? Esse negócio de nações. Oi, Carol. Nações, ele, no original, é etnia. Por exemplo, a terra de onde eu nasci, Indonésia. A Indonésia, ela tem 300 dialetos. Só que um dialeto não tem uma palavra parecida com a outra. São 300 etnias. A Bíblia, ela não pode ser na língua oficial, que é o Bahasa, que inclusive foi pego emprestado e jamais devolveram da Malásia, que é o indonésio. E essas 300 línguas teriam que ter, Wycliffe, né, o pessoal, ele sempre fala, teria que ter 300 Bíblias, 300 traduções. Sim, totalmente diferentes. A gente fala dialeto, mas não é dialeto, são línguas. Então, ainda não foi. Mas, coragem. Uma vez eu li num lugar e aquilo eu pensei, isso é bom. Pode ser que algum descendente dessa etnia esteja fazendo intercâmbio aqui no Brasil e sente exatamente do seu lado, na faculdade, no ensino médio, onde você está. E quando você evangelizá-lo e ele aceitar Jesus, pronto, mais uma etnia. Falei, muito boa essa ideia. Eu tenho esperança nessa ideia. Todas as nações. Esse é o básico. Ainda temos outros básicos e fundamentos. E vamos celebrar agora a ceia, que é trazer à memória tudo isso, do porquê que Jesus nos ama tanto, do porquê que somos tão importantes. Né? Ontem também aprendemos que num score de 0 a 100, que nota que você acha que Deus daria para você? Eu quero um chute de alguém. Alguém chuta. De 0 a 100, sob os olhos de Deus, que nota você acha que Deus lhe dá? Tá bom.
estão respondendo por dentro. E talvez a média esteja entre 7. Mas a verdade verdadeira é que o seu valor é tão grande, é mais do que 100, é mais do que 1000. O seu valor diante de Deus é tão grande que Ele deu seu Filho amado para morrer no nosso lugar. E é isso que a gente vai relembrar. E até quando a gente vai relembrar? Até que Ele volte. Essa esperança de que Jesus volta. Essa esperança diz o quanto a gente acredita e confia nele. Porque nós vivemos, principalmente hoje em dia, num mundo tão conturbado, baseado em esperança. Esperança, e enquanto Ele não vem, nós vamos indo, vamos batizando e vamos fazendo discípulos até que Ele volte. Eu gostaria de convidar a participar da ceia somente aqueles que creem que Jesus é o seu Senhor, que Jesus realmente preenche o seu vazio. Eu gostaria de convidar para vir à mesa do Senhor. Você vai se levantar e você vai vir aqui para pegar, depois da oração, os elementos. Somente aqueles que podem concretamente, firmemente no coração, sim, concordar. Jesus tem toda a autoridade sobre a minha vida. Nós vamos orar pedindo perdão pelos nossos pecados, porque nós confessamos que somos imperfeitos. O fato de nós crermos que Jesus é o perfeito sacrifício de Deus, o fato dele habitar em nós, infelizmente ainda cometemos erros, falhas. E isso nós vamos confessar agora. Senhor Jesus, perdoa-nos, Pai. Perdoa porque muitas vezes falhamos. Muitas vezes a gente tenta, mas os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, muitas vezes pecamos. E pedimos perdão por isso, Senhor. Nos arrependemos. Baseado, Pai, no sangue de Jesus derramado na cruz, podemos crer que somos perdoados. Muito obrigado por isso. Agora, eu vou pedir que vocês se levantem, aqueles que vão participar da ceia, e enquanto a gente faz a oração para os elementos. Senhor Deus, que de um modo sobrenatural, aquele que participar e tomar do suco que não será mais suco, do pão que não é mais pão, mas que baseado na fé, torna esses elementos um meio de sermos sempre, Pai, parte do corpo de Jesus. De testemunharmos, Senhor. Ajuda, Pai, para que através do ato da celebração, de trazer a memória, nos sintamos mais perto do Senhor, em unidade com o corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Podem vir pegar. E voltem para o seu lugar e podem continuar orando por esse momento tão gostoso.
Senhor Jesus, muito obrigado por poder participar da tua mesa. Muito obrigado, Senhor, por podermos ser considerados filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado. Muito obrigado, Senhor, pelo teu corpo. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar. Recebam a bênção da ceia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, a promessa que diz que vai estar sempre, sempre com a gente. Ó Senhor, que essa comunhão tão gostosa faça com que a gente queira sempre te obedecer, te louvar, te adorar e fazer discípulos. Assim vão. Amém. Amém? Podem se abraçar. Não, não podem não. Tem o rapaz dos avisos, né? Temos alguns ali. É o rapaz do aviso que faz isso? É. Etnias, etnos, está em grego. E-T-H-N-O-S. Etno, é grego, etnias. Tá. Chegou o rapaz dos avisos. Desculpa a demora, pastora. Bom dia, irmãos. O rapaz dos avisos demorou por causa de um dos avisos. O pessoal do karaokê chegou aqui. E eu recebi ele aqui embaixo. Porque a gente vai ter karaokê hoje, porque hoje é a formatura do Alfa 3, do terceiro grupo do Alfa da igreja. Então, esse é o primeiro aviso. Logo depois que a gente acabar o culto, o Alfa vai ter a cerimônia de formatura. Estão todos convidados e haverá mais convidados, né? Salvo o melhor juízo. Então, se Deus quiser, teremos mais gente aqui daqui a pouco. E vai ter quitutes, comes e bebes, diz o Mário aqui, tá? Água, né? Água bebes e comes, né? Já, tá bom? Então é isso. Então, na verdade, esse é o aviso. Eu agradecer a igreja também. Ontem nós tivemos reunião de liderança. Eu acho que sim. Ontem nós tivemos uma boa reunião do Comim, agradecemos a igreja pelas orações e pedimos que vocês continuem orando pela liderança, pelos assuntos que nós temos encaminhado, pela nossa igreja, evidentemente. Temos lembrar também dos nossos jejuns às quartas-feiras, do café da manhã. Então, quem puder aderir, gostaria. Se você não estiver no grupo de WhatsApp da igreja, você gostaria de entrar no grupo de WhatsApp, você avisa o Mário também, por favor, que ele pode te colocar no grupo de WhatsApp. E ali a gente recebe os devocionais, todo dia a gente tem recebido devocionais, e lá também vem um aviso, olha, amanhã é jejum do café, hein? Não vai esquecer. Então, se você quiser receber esse alerta também, você pode entrar no grupo. E quero reconhecer também a presença de convidados aqui, de pessoas que nos visitam pela primeira vez. Harrison, é isso? Seja bem-vindo, Deus te abençoe, a casa é sua, venha sempre. A casa é de Deus, né? E a gente recebe a todos. É bom te ver aqui. Assim, Então, nós vamos encerrar a transmissão.
A quem está online, boa semana, Deus abençoe. E a gente segue aqui para o final do culto.